Bem, oficialmente vamos começar nossa live, então boa tarde para o Paulo Mancha, para o Maicon, para o Vitor Lopes, para o Gesiel, para a Ana, para o Pedro Henrique e para a Fábia. Vamos começar a nossa live, essa aqui é uma live especial, né? A minha esposa acabou de entrar também, a Cristilane. Vamos falar hoje, basicamente, de futebol americano, que é o tema da nossa seletiva. E hoje, em especial, nós temos a participação do Paulo Mancha, que é repórter, é jornalista, é comentarista de futebol americano na ESPN. Ele respondeu ao chamado, ele topou, sou muito grato por isso. Ele não sabe o quanto eu sou fã do trabalho dele, do povo da ESPN, a respeito do futebol americano. E foi na ESPN que eu comecei a assistir e entender um pouco de futebol americano, fazendo com que eu tivesse essa ideia para a eletiva. Como eu falei, né? Fazendo aqui a primeira pergunta, né? Você é jornalista. Como que você escolheu ser jornalista? Né? Você sempre quis ser jornalista, né? Ou foi uma mudança no seu projeto de vida? Foi uma mudança na sua história? Assim, você queria uma coisa, acabou virando jornalista? Bom, primeiro, boa tarde, Isaac, boa tarde a todos. É um grande prazer falar com a galera de Guajará-Mirim. A gente estava conversando aqui antes de começar. Vocês estão muito longe. 3 dias até Porto Velho, é isso, de ônibus? Isso. 3 dias até... Pô, tô de parabéns, cara. Um dia eu ainda irei visitá-los. Eu tinha um projeto, antes de responder sua pergunta, aliás, eu sempre fujo das perguntas e começo a devagar, então você vai me botando no caminho. Sem problema. Você sabe que na época eu tive um projeto de conhecer os 4 cantos do Brasil, ir para os extremos, norte, sul, leste, oeste, e visitar tudo. Depois faltou o dinheiro, né, para fazer esse projeto. Mas, enfim. Mas legal, é um prazer estar com vocês aqui, espero não decepcioná-los. A sua pergunta sobre a minha carreira no jornalismo, né? Eu, na verdade... É muito curioso o que aconteceu comigo e até instrutivo para todos vocês. Os teus alunos aqui são de que ano que eles estão? Primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Tá, beleza. Então talvez seja até interessante para vocês entenderem o que aconteceu comigo. É muito interessante. Quando eu era adolescente, quando eu estava na idade de vocês, eu estava no primeiro ano ali do ensino médio, tudo, eu adorava ler. E eu gostava muito de história, coisas de história da Segunda Guerra Mundial e essas coisas, né? Eu gostava muito de avião, né? Gostava de carro. Meu pai era fanático por carro. A gente consertava carro quando eu era criança. Meu pai me acordava sempre às 6 da manhã, no sábado e no domingo, no fim de semana. Enquanto as criançadas estavam dormindo, meu pai me acordava às 6:30 da manhã, me levava para a oficina de casa e a gente ficava desmontando carburador de carro, mexendo no escapamento, a gente fazia o diabo com o carro lá e com coisas de eletrônica também. Porque meu pai foi um cara muito pobre e o primeiro carro que ele teve, ele construiu o carro. Ele comprou o carro, as peças no ferro velho, foi montando o carro, levou 1 ano, construiu. E aí a gente fazia muito isso. E eu gostava muito dessas coisas. Então, quando eu cheguei no ensino médio, eu achava que eu queria ser engenheiro. Igual eu. E aí eu fiz todo o ensino médio, na minha escola tinha uma divisão, você podia fazer, era exatas, biológicas e humanas, né? E você tinha ênfase em algumas... Eu fui fazer exatas, então eu tinha mais ênfase em matemática, física, química, tudo. Só que, curiosamente, e eu já vou dar um spoiler do que acontece no futuro, a matéria que eu tinha as matérias que eu tinha as melhores notas era história e inglês. E aí, mas eu fiz exatas e quando eu prestei vestibular para engenharia, né? E eu entrei em engenharia na USP. Entrei na Poli, engenharia química. Na verdade, a minha primeira opção era engenharia mecânica, mas aí eu peguei a segunda opção, que era engenharia química. E eu comecei a fazer engenharia e fiz 2 anos de engenharia. Só que ao final já no início do segundo ano, eu percebi que eu estava muito infeliz na faculdade, eu estava tirando notas péssimas, que não era comum comigo, porque eu era um bom aluno na escola, e eu percebi que a coisa que eu mais gostava de fazer na faculdade era escrever no jornalzinho da faculdade, era fazer o jornal da faculdade. E uma vez uma pessoa brincou comigo, assim, falou assim, cara... Você só gosta de vir aqui para fazer o jornal da faculdade, porque você não vai fazer jornalismo, né? E aí eu olhei aquilo e falei, será? Né? E a faculdade de jornalismo era do lado da faculdade de engenharia, no campus da USP, aqui em São Paulo. Você tinha a Poli, né, que é a escola de engenharia,
E assim, do lado, 200, 300 metros, tinha a Escola de Comunicações e Artes, que era o jornalismo. Aí um dia eu peguei e saí de uma aula lá da engenharia e fui assistir uma aula no jornalismo. Entrei com a cara dura na faculdade de jornalismo lá, vi uma classe lá, entrei e falei, vou ficar assistindo aula aqui. Fui pro fundo e fiquei assistindo aula. E aí eu adorei aquela aula de jornalismo, adorei, né? E aí eu falei, cara, eu tô na faculdade errada. Eu tinha que estar 200 metros para cá. E aí eu prestei vestibular de novo, porque não existia transferência entre cursos desse naipe assim. Eu podia me transferir para outra engenharia, mas não para comunicação. Tive que fazer vestibular de novo, estudei tudo de novo, fiz vestibular de novo. E aí eu entrei em jornalismo. E aí eu fiz os 4 anos de jornalismo, me formei jornalista. E aí, Isaac, acontece aquelas grandes coincidências da vida que mostram para a gente que não existe tempo perdido quando a gente fala de estudo. Porque todo mundo pode pensar assim, você fez 2 anos de engenharia e largou, então você perdeu 2 anos, você desperdiçou 2 anos, né? Olha o que aconteceu comigo. Quando eu estava ainda no 2º ano da faculdade de jornalismo, comecinho do 2º ano, que é uma época que ninguém conseguia trabalho, nem estágio, nada, né? Você só conseguia quando você já estava lá no 4º ano, essas coisas. Uhum. Chegou um cara uma vez, um colega lá do jornalismo, bateu na minha sogra e falou assim, você que é o cara que veio da Poli, que veio da engenharia química? Sou eu. Eu falei, eu tenho emprego para você. Eu falei, quê? Eu tenho emprego para você. Como assim emprego? Estágio? Ele falou, não é estágio, é emprego. Eu falei, cara, onde que você tem um emprego para mim? É uma revista de química industrial que é uma revista que na verdade é para empresários e gerentes e engenheiros da indústria química. Eu trabalho lá e o dono da revista tem muita dificuldade de conseguir pessoas para escrever na revista, porque quando ele pega só jornalista puro, os jornalistas puros não entendem nada de química, não entendem nada dessas coisas, e têm medo desses assuntos e não gostam, não conseguem fazer. E quando ele pega só os químicos ou os engenheiros, eles não sabem escrever. Eles escrevem mal pra caramba. E aí, quando o cara me falando isso, né? Quando ele falou pro dono da revista que ele conhecia um cara que estava estudando jornalismo, que tinha estudado engenharia química, o dono da revista ficou maluco, falou: chama esse cara para trabalhar aqui. No dia seguinte, que eu estava empregado, trabalhando, exercendo as duas coisas, né? Meus conhecimentos de jornalismo que eu estava aprendendo ainda na faculdade, Sim. E meus conhecimentos de química e de química industrial que eu tinha tido nos 2 anos de engenharia química. E eu trabalhei a faculdade inteira lá, e foi uma tremenda escola para mim, porque ao mesmo tempo que eu estava estudando na faculdade a parte teórica, eu já estava na prática jogado aos leões ali, trabalhando como repórter, indo entrevistar empresário. Eu entrevistei, cara, eu tinha 19 anos de idade, moleque assim, entrevistei Antônio Hermílio de Moraes. Vocês aqui são da geração mais nova, vocês não sabem quem é, mas esse Antônio Hermílio de Moraes era o maior empresário do Brasil, cara. E eu ali com 19 anos entrevistando o cara, né? Então foi uma tremenda escola para mim, e isso mostra para vocês, assim, quando você estuda qualquer coisa, se eu pegar um livro aleatório isso vai te servir em algum momento da sua vida, nem que seja para você bater um papo na mesa do bar e impressionar uma menina, entendeu? Mas vai te servir. Então estudem qualquer coisa, porque vale a pena. Então eu comecei assim no jornalismo, aí quando eu me formei, eu tive uma oferta de trabalho na editora Abril, que na época era a maior editora de revistas do Brasil, né? Acho que ainda é. É que agora ela teve muitos problemas, né, financeiros, né, Abril. Mas na época, anos 90, a Abril era a maior empresa de jornalismo da América do Sul. E aí eu consegui um emprego na revista Super Interessante, onde eu também consegui exercer muito bem essa mistura do que eu tinha aprendido no jornalismo com o que eu tinha aprendido na engenharia. Porque na Super Interessante, que era uma revista de ciência e tecnologia, eu entrei já escrevendo sobre avião. Lembra que eu falei que eu adorava avião, carro, essas coisas? Tudo que era matéria sobre aeronáutica, avião, tecnologia, essas coisas, satélite, era tudo eu que fazia, né? Então, também aquilo, tudo que eu lia na época de adolescente, né, eu tinha um tio que gostava muito dessa coisa de astronáutica, conquista espacial, né, foguete, tudo, ele me dava muito livro disso. Cara, tudo isso me serviu quando eu fui trabalhar na Super Interessante. Eu pegava muito fácil o que os entrevistados me falavam, porque eu já sabia, já tinha lido tudo aquilo, né?
E foi assim que eu comecei no jornalismo, né? Então vou terminar a resposta dessa pergunta aqui, senão eu vou contar minha vida inteira. Mas é legal porque isso mostra que todo conhecimento que você adquire, sempre você vai usar em algum momento da sua vida. Não, é exatamente isso. E como você falou, né, você já citou boa parte do que estaria para vir por pergunta também, né? Era uma das coisas que eu ia fazer, né? Você nem sempre trabalhou com esporte, né? Você sempre teve ligado também a outras áreas dentro do jornalismo, ou dentro das mídias de uma forma geral, né? Aí uma das perguntas é justamente essa, né? Curiosamente, né, você tem participações em atividades que podemos considerar distintas, né, entre si, tais como diretor de agência de comunicação Extra Point, pelo nome tem ligação com o futebol americano, dono do blog Viajando por Esporte e colaborador das revistas de turismo, Seu Próximo Destino, que é via tablets, e Viajar pelo Mundo, que é impressa. Também exerce cargo de gestor da gestor de comunicação na Agência Brasileira de Pilotos da Aviação Civil. Como que você consegue lidar com tanta coisa diferente? Bom, primeiro eu sou velho, né? Então, com a idade você acumula muita experiência. Segundo, eu durmo 4 horas por noite. Não, hoje eu durmo mais. Na verdade, assim, isso reflete o que eu falei, é verdade. Inclusive, eu não estou pintando o cabelo agora, porque normalmente eu uso um L'Oreal aqui, mas não estou, então eu já tenho uma certa idade, né, Isaac? Então, quando você tem uma certa idade, você passa muita coisa na vida. E uma coisa que eu aprendi, até com pessoas lá no passado, é que a gente pode e deve ter uma coisa que a gente gosta mais, que é o nosso foco, inclusive profissional, mas a gente nunca deve fechar a porta para o resto, porque a vida dá muitas voltas, e quando você bitola que você só quer uma coisa, você pode estar perdendo outra muito melhor que está aqui do lado e você não está olhando, né? Uhum. Tem um termo até filosófico para isso que chama-se polimatia, né? Polimatia é a habilidade da pessoa de se interessar e exercer bem várias tarefas completamente diferentes. O Leonardo da Vinci foi um dos maiores polímatas, né? Ele era pintor, era inventor, ele fazia tudo, né? O Leonardo da Vinci. E eu sempre gostei disso, sempre aprendi que, com meus próprios erros, assim, que sempre que eu foquei demais numa coisa, eu perdi outras. Então sempre fiquei muito aberto a essas coisas. E profissionalmente, no jornalismo, o jornalismo é uma carreira, não sei se alguém aqui vai querer fazer o jornalismo, mas já fique esperto com isso que eu vou falar. O jornalismo é uma carreira de muita rotatividade, você entra e sai de emprego muitas vezes. É muito difícil no jornalismo, hoje em dia no Brasil, você entrar numa empresa e fazer uma carreira de 20, 30 anos na empresa. Não. Você fica 3, 4 anos, sai e vai para outra. Né? Uhum. Ou porque te oferecem um salário melhor, ou pelo contrário, porque a empresa está indo mal e te manda embora. Isso aconteceu comigo várias vezes, as duas coisas. Tem várias vezes que eu saí porque me ofereceram um salário melhor, e várias vezes que eu fui mandado embora porque a empresa estava mal e teve corte de um monte de funcionários e eu era cortado. Então, o jornalismo é sempre um reinício. E toda vez que você reinicia no jornalismo, invariavelmente você muda de editoria, você muda de assunto. Então você vê, eu comecei na indústria química, fazendo jornalismo especializado para industriais da indústria química, depois eu fui para Super Interessante, que era ciência e tecnologia, depois eu saí da Super Interessante e fui para a Folha de São Paulo ser repórter de futebol. Fui repórter de futebol, cobria São Paulo e Palmeiras, treinos de São Paulo e Palmeiras. São Paulo, tricolor. Então, eu cobria lá no CT do São Paulo, entrevistei o Tele Santana muitas vezes, né? Ele era gente fina pra caramba. Depois eu saí da Folha de São Paulo, fui trabalhar na revista Náutica, cara. Eu fui trabalhar com esportes náuticos, falar de barco, né? Que é um negócio maravilhoso também. Ninguém conhece o Brasil. É incrível. O Brasil, que é um país que tem 8 mil quilômetros de costa, e as pessoas não conhecem a náutica, né? E é o esporte que mais medalhas olímpicas nos deu, né? O iatismo, a vela. E o Brasil não liga para isso. Eu fui trabalhar com isso, me apaixonei por isso também, virei velejador, até comecei a velejar. Depois de sair da náutica, eu fui para 4 rodas, fui trabalhar com carro. Lembra que eu falava que eu gostava de carro, né? Depois de sair da 4 rodas, fui ser repórter da revista Época. Aí era um jornalismo geral, fiz até delegacia. Nossa, eu cobria um dos momentos mais horríveis da minha carreira. Não que tenha sido ruim para mim, mas assim, que eu não gosto nem de lembrar.
teve um massacre aqui em São Paulo, um maluco que entrou no cinema, no shopping, sim. com uma metralhadora e matou um monte de gente. 98, se eu não me engano. 99. E eu fui... Matheus da Costa Meira era o nome do cara, eu lembro até hoje o nome. Eu fiz a cobertura disso aí para a revista Época, eu passei a noite em delegacia. Nossa. Depois eu saí, quando eu saí dessa da época, tudo, aí eu entrei numa área de jornalismo que eu tô até hoje, que é o turismo, o jornalismo de turismo, que é a melhor área, né? Que é viajar para fazer reportagem. Então eu comecei a fazer reportagens de turismo naquela época, 2002, 2003, e isso eu estou fazendo até hoje. Obviamente eu mudei de revista, mudei de várias vezes de veículo, mas é um assunto que eu comecei lá em 2002 e até hoje eu faço isso. Hoje faço no meu próprio site, que é o Viajando por Esporte, que é um site especializado em turismo esportivo, em viagens para quem gosta de esporte. Eu uni as duas coisas, né? Então, assim, eu para terminar de responder sua pergunta, eu trabalhei com vários assuntos no jornalismo, por dois motivos. Primeiro, porque eu gosto, né? Porque eu acho que a gente tem que estar aberto a várias coisas. Segundo, porque o jornalismo me levou a isso. Tantas vezes eu fui mandado embora, ou eu saí, né, tive uma oferta melhor para trabalhar, que eu tinha que mudar de emprego. E quando eu mudava de emprego, eu mudava de assunto, né? Então, se tiver alguém aqui que quer fazer jornalismo, fique esperto, porque não adianta achar que você vai trabalhar só com aquele assunto que você gosta. Você vai trabalhar com vários outros, viu? E às vezes com alguns que você não gosta, como cobrir assassinato em delegacia. Nossos trabalhos, eles têm uma versatilidade muito grande, né? No início, a gente, quando começou o projeto da escola Novo Tempo, que é a nossa escola integral aqui em Guajará-Mirim, a gente tinha uma certa dificuldade com alguns temas, que um deles é a eletiva. Até a gente se ajustar e aprendendo com o tempo como era para ser feito, eu no início não gostava. Aí depois de um tempo comecei a ter algumas ideias, levei em frente, gostei, aí eu comecei a gostar e de repente veio a ideia, né? Falei assim, eu gosto de futebol americano. Dá para unir algumas outras áreas que a gente trabalha com interdisciplinaridade e juntar o futebol americano nisso. Então, as primeiras 2 vezes com futebol americano, os 2 semestres que eu fiz, foi trabalhando a parte da exatas, né, matemática e física com a matemática, e agora estou trabalhando geografia. Aí, quando você falou assim, você já viajou, interessado nos assuntos que você tem, você já viajou boa parte do Brasil e do mundo. Já foi para os Estados Unidos, já foi para o Ártico, para o Antártico, já foi para vários lugares. É verdade. E querendo ou não, a geografia está em tudo. Assim como a gente for analisar, a história está em tudo. A gente acaba estudando um pouco disso daí em todo quanto é curso que a gente vai fazer. E no meu caso, o interesse pelo futebol americano acabou levando essa ideia de trabalhar eletiva do futebol americano. Olha, eu acho assim, sensacional a sua ideia de trabalhar o futebol americano como uma eletiva na escola, porque assim, eu vou falar uma coisa, não é porque eu sou comentarista de futebol americano, mas assim, o futebol americano, ele tem física, ele tem química, ele tem matemática, ele tem história, ele tem geografia. Se você analisar o futebol americano de vários ângulos, você vai encontrar ciência em tudo. O futebol americano é uma ciência, tá? Ele é uma ciência, quem assiste futebol americano sabe. O que os técnicos fazem é ciência, tá? É uma ciência. E você encontra tudo isso. As minhas palestras, eu dou uma palestra de futebol americano que eu conto a história do futebol americano. E muita gente, quando vai ver a minha palestra, acha que vai ser chato, que eu vou ficar falando, não, então o técnico tal inventou a jogada tal, Minha palestra não é isso. A minha palestra fala dos presidentes dos Estados Unidos, fala da Grande Depressão, fala da Guerra Civil Americana, fala da Segunda Guerra Mundial, fala do Kennedy, porque a história do futebol americano está entrelaçada com a história do país Estados Unidos. Sim. Uma coisa é indivisível da outra. O futebol americano não seria o que ele é hoje se os fatos que aconteceram, que eu citei agora na história dos Estados Unidos, não tivesse acontecido. A Guerra Civil, se não fosse a Guerra Civil Americana, não existia futebol americano. O futebol americano só existe por causa da Guerra Civil Americana, porque os industriais, fazendeiros, banqueiros, para evitar que os filhos fossem recrutados para lutar na Guerra Civil, eles mandaram os filhos para a Inglaterra estudar. Uhum. E aí, durante toda a Guerra Civil Americana, essa molecada ficou na Inglaterra, os filhos dos ricos. Quando acabou a Guerra Civil, essa molecada voltou da Inglaterra para os Estados Unidos e levou o rugby.
que eles aprenderam rugby na Inglaterra. Só que quando chegou nos Estados Unidos, eles mudaram as regras do rugby e chamavam de o rugby, o nome oficial do rugby é rugby football, tá? Esse é o nome até hoje, é o nome oficial do rugby, rugby football. Eles levaram o rugby para os Estados Unidos quando acabou a Guerra Civil, mudaram as regras e chamavam aquilo de American Rugby Football, o rugby futebol americano. Depois eles viram que eles já tinham mudado tanto que não era mais um rugby. Então eles tiraram a palavra rugby e ficou só American Football, futebol americano. Né? Se não me engano, você fala sobre isso numa entrevista com Danilo Gentili, que é por causa da cidade de rugby que o esporte tem esse nome, e aqui nos Estados Unidos não tinha mais razão, por conta de tantas mudanças, continuar com o nome de rugby. Então vai para American Football, que depois fica só futebol. E o nosso virou soccer por causa do Football Association, que era o soccer. Exatamente. Inclusive, muita gente acha erroneamente que quem inventou a palavra soccer foram os americanos, e não é. A palavra soccer foi inventada na Inglaterra, e ela era utilizada para designar o futebol da bola redonda até os anos 60, até a década de 60 na Inglaterra, eles falavam soccer também, eles falavam futebol e soccer. Né? Tanto que a maior revista inglesa de futebol chama World Soccer. Né? O que aconteceu é que em 1966, quando teve a Copa da Inglaterra, a mídia inglesa ela falou assim, está tendo muita confusão entre as palavras soccer e futebol, a gente precisa escolher uma e ficar só com uma. E aí eles escolheram futebol e pararam de usar soccer. Só que nos Estados Unidos eles continuaram usando a palavra soccer. Né? Então, assim, é isso que você falou, a tua eletiva, você pode abordar o futebol americano, usar ele como pano de fundo para ensinar várias coisas. História, geografia, eu poderia dar um monte de exemplos aqui, física, matemática, um monte de coisas dá para ensinar usando o futebol americano. Vocês estão de parabéns aí. Outra coisa professor que eu Isaac. Oi, pode falar, professor Alex. Desculpa interromper, porque nós estamos tendo uma verdadeira aula de história aqui, viu? De história do esporte, de história dos Estados Unidos. Paulo Mancha, eu sou o professor Alex Duarte, eu trabalho história, assim como o professor Isaac, ambos são historiadores, mas pegando o gancho em sua resposta, em sua apresentação inicial, sobre a versatilidade da sua carreira, sobre a versatilidade que um jornalista tem que ter, porque tem que cobrir vários tipos de jornalismo diferentes, escrever reportagens diferentes. Eu gosto muito de escrever, gosto muito do jornalismo. Se tivesse tido a oportunidade, talvez teria feito jornalismo, ou quem sabe até venha fazer jornalismo. Adoro escrever artigo de opinião, gosto muito de escrever algumas reportagens. Eu queria a profissão com a nossa profissão de professores. Nós também aprendemos, no nosso caso foi na marra, nós aprendemos a ser muito versátil, porque falta muito professor no Brasil. Falta professor de tudo quanto é área, Paulo. Falta professor de exatas, falta professor de humanas. Há 20 anos atrás, faltava mais professor de exatas, física, matemática. Hoje, com a desvalorização de nossa profissão, falta professor de tudo quanto é área. Então, você tem que se virar nos 30, e você tem que ser versátil também. Um professor de história, licenciado em história, como eu e o professor Isaac, nós temos que trabalhar geografia, nós temos que trabalhar sociologia, nós temos que trabalhar filosofia, nós temos que trabalhar ensino religioso e por aí vai. Então, essa versatilidade que o senhor apresenta e fala que é extremamente importante, porque nós não podemos ficar travados, nós não podemos ficar presos, né? Nós temos que evoluir e evoluir trabalhando, evoluir aprendendo. Eu lembro que o meu avô, ele deixava isso muito claro para mim, 30 anos atrás, que o meu bisavô, que é do século XIX, ele falava que o homem tem que ter mais de uma profissão. E no momento em que, naquela época, o ensino não era valorizado, até porque a população de baixa renda, os escravos, os indígenas, eles não tiveram acesso ao processo educacional. Houve uma exclusão muito grande, como ainda temos no Brasil um processo muito grande de exclusão. Então, a necessidade de você sobreviver desempenhando 1, 2, 3 profissões era uma coisa muito necessária, e hoje, num cenário que nós estamos vivendo, numa crise gravíssima que nós estamos vivendo, é também necessário você ter versatilidade. Ontem eu estava conversando com meu irmão, Paulo, meu irmão é geógrafo, além de professor de geografia, ele também é educador ambiental. Meu irmão está tão desiludido, meu irmão está tão triste com a profissão, que ele está tirando carteira de motorista para dirigir caminhão.
para dirigir caminhão. Olha, mas assim, eu não quero falar de coisa triste, vamos falar de coisa boa. Vamos fazer dessa versatilidade importante que todos nós que desempenhamos uma profissão, seja ela acadêmica ou não, nós temos que ter. Isso é habilidade, isso é competência, que a gente vai adquirindo com experiência e com os anos de trabalho. E você tocou num assunto muito legal. Primeiro, boa tarde, e adorei a sua intervenção aqui, e acho extremamente nobre o que vocês estão fazendo. E você tocou num assunto interessante, né? Essa coisa de ser motorista de caminhão e tudo. Eu vou contar uma curiosidade. O Ivan Zimmerman, que foi narrador de futebol americano comigo no Band Esportes. Conheço muito. Então, conheço de ouvir vocês. Quando ele foi morar nos Estados Unidos no final dos anos 80, foi com a cara e com a coragem, né? Ele era jornalista já. Ele foi para os Estados Unidos, olha só isso. Ele foi para os Estados Unidos cobrir. Você sabe que todo ano o presidente do Brasil é convidado a fazer o discurso inaugural na ONU, na Assembleia Geral da ONU, né? Isso por causa do Rui Barbosa, lá atrás, criou-se essa tradição do brasileiro fazer. Do Rui Barbosa ou foi do Oswaldo Aranha? Eu não lembro agora. Bom, enfim, depois eu vejo aqui. Mas, enfim, tem essa tradição do presidente do Brasil fazer o discurso. O Ivan Zimmerman, em 86, ele foi cobrir para o Diário do Grande ABC, que era onde ele trabalhava, ele era novinho, repórter, ele foi cobrir a viagem do presidente Sarney para Nova York para fazer o discurso nas Nações Unidas. E aí ele ficou lá, né, em Nova York, e aí ele gostou, ele falou, quer saber, eu não vou voltar para o Brasil, eu vou ficar aqui. E aí ele começou a se virar, fazer qualquer trabalho, e aí ele virou motorista de caminhão, cara, nos Estados Unidos. Ele virou motorista de caminhão, ele cruzou os Estados Unidos, ele conheceu os Estados Unidos inteiro como motorista de caminhão. Ele fala que foi um dos períodos mais gostosos da vida dele e que ele mais aprendeu coisas. Porque quando você é motorista de caminhão, cara, você convive com a cultura do país inteiro, né? Sim. E ele teve essa experiência. Quando eu falo de que é importante você ter várias habilidades e conhecer várias coisas, eu não estou falando só de habilidades acadêmicas, uma das coisas que eu mais agradeço ao meu pai, eu contei aqui no comecinho, o meu pai, ele era filho de imigrantes italianos, eles eram muito pobres, uma família muito pobre, meu avô era carpinteiro, a minha avó costurava, meu pai cresceu trabalhando na carpintaria, né, trabalhando com madeira, e o meu avô... Meu avô também era carpinteiro, Paulo. Meu avô também era carpinteiro. Uma profissão sofrida, todo mundo na carpintaria perdeu os dedos, só meu pai não perdeu, ainda bem, porque... e meu pai, ele cresceu na carpintaria, e meu avô morreu quando meu pai tinha 16 para 17 anos, e meu pai virou arrimo de família, passou a sustentar a família. Mas ele não desistiu de estudar, então ele continuou estudando, ele conseguiu entrar na faculdade de medicina, na USP, e ele trabalhava, olha isso, a faculdade era período integral, ele saía de casa às 7 da manhã, de bicicleta, cruzava a metade da cidade de São Paulo de bicicleta para a faculdade, estudava até às 6 da tarde, voltava de bicicleta, tomava um banho, jantava, e às 9 da noite ele pegava o turno da noite da carpintaria e trabalhava até 1 da manhã na carpintaria. Nossa. E aí ele foi assim, até que no terceiro ano de faculdade ele conseguiu um emprego de professor de cursinho, e aí ele largou a carpintaria, mas ele sempre teve isso, e eu estava contando aqui, o primeiro carro do meu pai, ele construiu o carro, ele comprou o chassi no ferro velho, aí comprou o motor no outro, aí comprou isso, e em 1 ano ele construiu um carro. E por isso, quando eu nasci, a gente já não era pobre nem nada, meu pai já tinha um emprego, já era médico há algum tempo, e médico ganha bem no Brasil, tudo, então a gente já era uma classe média, não éramos ricos, mas era uma classe média, e não tinha nenhuma necessidade da gente ficar consertando coisa em casa. Mas meu pai me obrigou a aprender a consertar tudo. Eu aprendi eletrônica, eu aprendi hidráulica, eu aprendi mecânica de carro, e tudo que quebrava nos parentes, o pessoal levava para minha casa, porque eu e meu pai consertávamos no fim de semana. Né? E meu pai falava assim, não é porque você tem dinheiro, porque a gente tem dinheiro agora e você estuda em escola particular e vai estudar inglês, que você vai ser um filhinho de papai que não sabe fazer nada, você vai aprender tudo que eu aprendi a fazer na minha vida. Ele não falava desse jeito, porque meu pai era um cara muito calmo, muito tranquilo, e eu sou muito grato ao meu pai, porque ele me ensinou a, primeiro, dar valor a qualquer profissão, me ensinou que assim, a profissão dele de carpinteiro lá atrás era tão digna quanto a profissão de médico dele lá na frente.
me ensinou a aprender que você ser um mecânico de carro tem que entender bastante, tem que saber, tem conhecimento, tem que ter disciplina, tem que saber fazer as coisas, né? E isso para mim pessoalmente foi bom, né? Porque assim eu tinha tudo para ser um filhinho de papai mimadinho, né? Porque quando eu nasci, meu pai já estava com uma vida boa, ele já tinha 2 carros, tinha uma casa grande, tudo. Então eu tinha tudo para ser o filhinho de papai, mas meu pai, como meu pai e minha mãe também, né? Foram de famílias muito pobres, minha mãe também era de uma família muito pobre, eles nunca deixaram que eu virasse o mimadinho que eu poderia ter virado e me falaram assim, você vai ter que aprender a fazer as coisas. Aqui a gente não chama ninguém para consertar coisa em casa, não. A gente conserta, a gente aprende e a gente conserta. Né? E aí eu até surpreendo, agora eu estou divorciado, mas a minha ex-esposa aqui, ela ficava surpresa que sempre quebrava alguma coisa aqui em casa, eu arrumava, ela falava, mas eu ia chamar o técnico. Falava, que técnico que é? Eu arrumo, né? E uma coisa que eu mais gostava que ela me dava de presente era ferramenta. Eu tenho caixas e caixas de ferramenta aqui em casa, porque eu conserto tudo que quebra, né? Mas divaguei um pouco aqui. Professor Isaac, posso fazer mais uma intervenção? Pode. Sem atrapalhar o senhor? Pode sim. Paulo, eu confesso que eu nunca tive muitas habilidades com as mãos. Confesso minhas limitações, apesar que eu fui um projeto de goleiro quando eu era juvenil, quando eu era criança, adolescente. Eu amava futsal e jogava futsal. E costumo dizer que a única habilidade que eu tive uma habilidade eficiente mesmo, foi tentar ser um goleiro de futsal e também de futebol. Mas o seu exemplo, o exemplo do seu avô, do seu pai, também me faz lembrar do meu avô. Eu fui criado com meu avô, eu não fui criado pelo meu pai, eu e meu irmão, tenho um irmão gêmeo só, e eu executei durante a minha vida, eu tenho 43 anos, sou professor há 12 anos, e como eu me formei, a minha formação acadêmica ela foi concluída aos 28 anos, até os 28 anos eu fiz um pouquinho de cada coisa na vida. Eu dirigi carro de funerária, onde eu aprendi a ser motorista, eu trabalhei com serigrafia, eu coloquei muito escudo do Flamengo e do Fluminense nas camisas. Do Flamengo era pirataria. Do Flamengo era pirataria. Eu aprendi serigrafia também, mas para mim era para fazer camisa de banda de rock, cara, porque eu vendia. Na época de faculdade eu fazia camiseta de banda de rock para vender, para ganhar uma grana, cara, na época de faculdade. Eu trabalhei 2 anos com serigrafia, trabalhei, como eu disse, dirigindo carro de funerária, e trabalhei 6 anos no laticínio, né, fazendo manteiga, fazendo queijo, que eu costumo fazer, sempre que é possível, eu faço em casa. Então, são exemplos importantes que a gente valoriza muito, porque a minha formação acadêmica ela vem num período que eu precisava muito. Eu já estava meio que inserido em um ambiente político, participava de movimentos sociais, então eu já tinha uma necessidade interna, uma vontade de buscar uma formação específica para contribuir de uma maneira mais efetiva para a população. Então, a educação ela veio com muita certeza. Quando eu fui buscar a formação acadêmica, eu sabia o que eu queria. Ou seria sociólogo, ou eu seria professor de história, historiador. Legal. E acabamos que agora conseguimos a nossa tão sonhado reconhecimento. A profissão de historiador demorou 40 anos para ser reconhecida, mas foi reconhecida esse ano no Congresso Nacional. Mas, enfim, eu também executei algumas atividades. Meu avô, eu tinha 4 anos de idade, dentro da carpintaria do meu avô, eu ficava brincando e pregando preguinhos, aprendendo a fazer carrinhos, mas não tenho muita habilidade, não tenho muita habilidade. Mas, enfim, executei no decorrer da minha vida algumas atividades e algumas profissões que só me engrandeceram, me fizeram amadurecer ainda mais e valorizar ainda mais a educação. Tudo aquilo que eu passei, me fez valorizar ainda mais o processo educacional. A gente só consegue mudar, de fato, a nossa realidade quando nós temos a disposição para aprender, seja através de um curso técnico, seja através de um curso superior, é extremamente necessário. Mesmo se você não for um estudante, um acadêmico ou um curso técnico, para você ser um mecânico, você tem que estudar muito, você tem que prestar muita atenção. Para você ser um eletricista, mesmo sem a formação acadêmica, você tem que prestar muita atenção, você tem que estudar muito. Então, tudo aquilo que eu passei, todas as dificuldades que eu enfrentei, me fizeram valorizar ainda mais a formação acadêmica e desempenhar no dia a dia a minha profissão é algo extremamente prazeroso e que me faz sentir muito útil.
Tá certo, eu dou o maior valor. Bom, como eu falei, né, na minha época de escola, a matéria que eu ia melhor era história. Então, você pode saber como eu valorizo os historiadores. E falando voltando aí à questão do futebol americano, né, como se deu o seu contato com o esporte, né, com o futebol americano? E qual seria o time da NFL que você torce? Opa, o time tá aqui, ó. Tá aqui, ó. É New York Jets. Jets. Vixe! Eu já vou explicar. Então, o futebol americano foi assim. Eu, nos anos 90 ali, né, como eu falei, eu cheguei até a trabalhar com futebol, né, eu sempre gostei muito de esporte. Até o meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso na faculdade, apesar de eu estar trabalhando lá na revista de química, tudo, foi em esporte, era uma análise de todos os programas de radiojornalismo esportivo de São Paulo e um projeto de um programa de radiojornalismo para FM que na época não existia. Só que assim, o que aconteceu é que eu, nos anos 90, primeiro eu comecei a me desiludir muito com o futebol, né? O futebol, por conta de tudo que vocês já sabem, não preciso falar aqui, né? Uhum. E eu já tinha tido um primeiro contato com o futebol americano no final dos anos 80, começo dos anos 90, quando a TV Bandeirantes, né, através do Luciano do Vale, trouxe o futebol americano para o Brasil. Eles mostravam um compacto, toda sexta-feira eles mostravam o compacto do Monday Night Football, eles mostravam na TV Bandeirantes, mas naquela época eu não gostava não entendia muito, não prestava muita atenção. Quando foi ali mais ou menos por 1995, meados dos anos 90, que eu comecei a me desiludir do futebol, da bola redonda. E ao mesmo tempo a ESPN chegou no Brasil, mostrando futebol americano. Um certo dia eu olhei aquilo ali, eu estava mudando de canal, olhei e falei assim, deixa eu tentar entender esse futebol americano aqui para ver por que os americanos gostam tanto. Porque para mim era um monte de gente se batendo. Só que conforme eu comecei a prestar atenção e tinha narração em português, o que facilitava para entender, na hora que eu entendi a mecânica do futebol americano, da conquista de território, da posse de bola, da estratégia, do trabalho em equipe, da disciplina, cara, eu fiquei apaixonado na hora. Eu falei, esse esporte é fantástico, é fantástico. Porque aqui ele não é um esporte baseado em improviso, é um esporte baseado em estudo, é uma ciência, como eu falei, né? Uhum. Playbook de um time de futebol americano é científico aquilo, é uma ciência. Então é baseado em estratégia, em estudo, em disciplina, em treinamento, em repetição, em visão de conjunto. E aí eu fiquei apaixonado por aquilo, né? Eu fiquei apaixonado e comecei a assistir, ainda sem entender muito. Na época a internet era incipiente no Brasil, né? 95 estava começando a internet aqui, era internet de escada, era caro. Mas eu fui conseguindo mais informação e meu interesse foi crescendo ao longo do final dos anos 90. E aí daí eu vou responder do time, né, que eu torço. Eu ali por 98, né, foi a época que eu realmente comecei a assistir todo fim de semana. Tá? Toda semana, todo jogo que a ESPN transmitia, eu assistia. Aí eu fiquei fanático. Né? E eu já tinha abandonado o outro futebol. Outro futebol eu já não estava mais ligando. Né? Tipo assim, esses times tipo Fluminense, que ficam fazendo virada de mesa, sabe? Ele não ouviu lá, mas tudo bem. Eu fiz uma sacanagem aqui com o Alex, mas tudo bem. Ele tá lendo. Aí, né, eu substituí o futebol americano no meu coração, né? Eu tirei o futebol da bola redonda e botei o futebol americano no meu coração. E isso, basicamente, eu posso dizer que foi em 98, né? E em 98, teve duas coisas que me levaram a torcer para o New York Jets. Primeiro, foi um ano em que o New York Jets jogou muito bem. O time vinha de 2 temporadas horríveis, péssimas, tinha perdido, 2 anos antes tinha perdido todas as partidas menos uma. E aí em 98 fez uma tremenda temporada, era um timaço, foi para a final de conferência, quase chegou no Super Bowl, ficou a um passo do Super Bowl. Uhum. Mas não era só isso, cara. Tinha uma série de televisão, que quem é mais velho aqui talvez conheça, chamava Anos Incríveis. Ah, sim. Você lembra dessa série? Lembro sim. Kevin Arnold. Kevin Arnold, exatamente. Kevin Arnold era um menininho de 10 anos de idade que era o protagonista da série, e o Kevin Arnold estava sempre com uma jaqueta do New York Jets.
né? Então eu sempre assisti aquela série e eu vi o Kevin Arnold com a jaqueta dos Jets. Aí eu falei, quer saber, eu vou torcer para os Jets, né? E comecei a torcer para o time dessa forma, né? Foi assim que começou a coisa. A minha história é basicamente a mesma, né? Eu comecei, primeiro assim, o esporte que eu mais gostava dos Estados Unidos era o basquete, NBA. Mas não conseguia acompanhar sempre, né? Não tinha televisão por assinatura, né? Era sempre passava jogo aqui no Brasil. E sempre gostei dos Bulls por causa do Jordan. Tanto que é a camiseta que eu tô com ela aqui. Já o futebol americano falou assim, o dia que eu for para os Estados Unidos eu não tenho a mínima vontade de assistir um jogo de futebol americano, porque eu não for para ver um monte de gente se batendo, eu vou assistir luta de boxe, vou assistir karatê, vou assistir MMA, qualquer coisa de gênero, né? E o outro que eu tinha vontade de conhecer era o beisebol. Só que de repente, aí eu vim para cá em 2010, voltei para Salto em 2012, e eu voltei justamente no período do Super Bowl. No Super Bowl que o Patriots perdeu para os Giants. E curiosamente, nenhum dos dois times assim me chamou tanta atenção para torcer por eles. Aí eu fui acompanhar já a temporada 2012, 2013 e eu acompanhei o 49ers. Colin Kaepernick, assim, caramba, né? Perdemos a final para os Ravens, tudo bem, mas pro Joe Flacco, que é flaco pra caramba, não gosto dele como quarterback. Mas o Colin Kaepernick, um cara afrodescendente, cabelo ruim, jogava pra caramba, corria muito bem, me fez me apaixonar pelo 49ers. Já o meu irmão, que foi me ensinando, foi me explicando, que ele já tinha um conhecimento um pouco anterior a mim, né, sobre futebol americano, ele começou a me explicar, ele já torce pro Packers, por causa do Aaron Rodgers. Então, cada um tem sua preferência. Então, aqui, por enquanto, poucos, né, tem um time para quem torce. Eu não me engano, tem o Andrei, não sei se ele está presente aqui, ele estava, não sei se caiu. O Andrei, que é um dos participantes da eletiva, também torce pro 49ers. Eu falo assim, mas se torce pro 49ers, não ganha desde 95 um Super Bowl, perdeu os 2 últimos que participou. Eu falei assim, mas eu gosto dele. Não é porque o São Paulo não ganha um título desde 2012 que eu vou deixar de torcer pro São Paulo. O Atos falou aqui que ele é Philadelphia Eagles aqui. Isso. Mas, Isaac, eu tenho uma coisa que eu gosto sempre de falar, sempre que eu posso eu falo. Uma das coisas que me afastou do futebol, da bola redonda, do futebol soccer, foi o clubismo e o fanatismo das torcidas. Eu acho muito legal você gostar de um time, você torcer para um time e estar lá ligado no time. Mas eu acho que isso tem que ter limites, né? Transformar isso em batalha por conta de time. Exatamente. O futebol, tem uma frase que diz, né? O futebol é a mais importante das coisas menos importantes do mundo, né? E eu gosto dessa frase porque, assim, a gente tem que ter a dimensão, assim, por mais que a gente ame o esporte, e eu, por exemplo, amo o futebol americano, isso não é maior que a nossa vida, isso não é maior do que a nossa dignidade, isso não é maior do que o nosso caráter, e isso não pode ser maior do que os nossos valores, né? E eu via muito no futebol essa coisa da briga de torcida, e às vezes não é nem só a briga de torcida, eu via colegas de trabalho que, quando o time perdia, chegavam, ficavam nervosos, e aquilo afetava eles no trabalho. Eu achava ruim isso, cara, eu achava ruim. E eu comecei a gostar mais do futebol americano, porque a visão do americano, nos Estados Unidos também tem maluco, também tem doido, tem, mas é menos que aqui. Lá não tem torcida organizada, lá é mais, o pessoal encara mais o esporte como assim, um lazer, cara. O time ganhou, eu vou ficar feliz. O time perdeu, eu vou ficar triste ali 10 minutos e depois acabou, sigo a minha vida. E eu adotei essa postura para mim, né? Então, eu acho até engraçado que quando o Jets perde, vem um monte de gente me gozar nas redes sociais, achando que eu vou ficar, que eu tô... Furioso. Eu não tô nem aí, velho. A minha postura como torcedor hoje se o meu time ganhar, cara, eu vou ficar feliz, vou rir, vou dar risada. Se meu time perder, eu vou ficar triste e mal-humorado por 1 minuto. 2 minutos depois, para mim, eu já tô vivendo outra coisa, cara. Que é o maior exemplo que o Anthony Curti, que torce pro Bears, que não tem um quarterback grande há muito tempo, ou o Miami Dolphins do Paulo Antunes, que também já não ganha muita coisa. Mas o Paulo Antunes, ele fica irritado. O Paulo Antunes, ele tem outra pegada. O Anthony Curti também, ele nem fala dos Bears nos vídeos dele no YouTube. Ele mal fala dos Bears. Quando ele fala, eu já vi com aquela cara dele totalmente irritado, assim, os Bears fazendo caca de novo. Isaac, Paulo. Oi, fala. Essa questão do fanatismo, essa questão
de ser muito passional, né, o futebol, isso também me deixou muito desgostoso. Eu fui com o passar do tempo, eu fui deixando de acompanhar com mais frequência, e olha que eu fui uma apaixonado por futebol, por futsal, na minha adolescência. Isso me atrapalhou a estudar. Eu não escondo isso dos meus alunos, eu mostro isso para eles como uma forma de mostrar os meus erros. Eu deixei de estudar, de terminar o ensino médio, porque eu queria apaixonadamente jogar futsal e jogar futebol, mas não tinha tamanho para ser goleiro, e o futebol me atrapalhou, porque na realidade não foi o futebol que atrapalhou, fui eu que não soube separar, e a responsabilidade é toda minha, pela irresponsabilidade de ter deixado de estudar no momento que não era para ter acontecido isso. Mas, enfim, aconteceu, eu errei, eu não escondo isso dos meus alunos, espero que eles não errem também, como eu errei, para que não atrase a formação deles, né? Para que não traga prejuízo, ainda mais na situação que nós estamos vivendo na atualidade. Eu gosto de acompanhar, amanhã tem o Fluminense voltando a Libertadores depois de alguns anos, depois de, acho que 8 anos, mas eu estava lendo um texto, Paulo, de um companheiro seu, que eu gosto muito de ler as reportagens dele, Júlio Gomes, trabalhou na Bandeirante, né? Hoje ele está na Folha, acho que ele está na Folha ou no Estadão, né? Ou no UOL. Eu leio muitos textos do Júlio Gomes, acho ele um rapaz novo e que escreve muito bem. Ele estava falando sobre a formação, por exemplo, dessa Superliga na Europa, que o objetivo nada mais é do que 12 times, 12 grandes clubes se fecharem numa situação extremamente gritante de desigualdade, absorvendo uma receita absurda de televisão, de patrocínio, de direitos, enquanto que os outros times menores ficariam aí a ver navios. E o que mais me impressionou foi que na Inglaterra, e olha que a Inglaterra tem um histórico complexo, historicamente a gente falando, né, sobre escravidão, enfim, neocolonialismo, imperialismo e tudo mais, mas partiu dos times ingleses, principalmente do Chelsea, dos próprios torcedores, contrário a essa formação, mesmo ciente de que o time ia ganhar milhões e milhões de dólares, mas partiu dos próprios torcedores, enxergando que isso era algo extremamente injusto com as ligas nacionais, com as menores ligas, com os times medianos, e aí eles recuaram, e essa Superliga, nessa pseudo-Superliga, acabou nem saindo do papel. Mas foi muito bacana perceber que os próprios torcedores ingleses reconheceram que isso era extremamente danoso para o futebol. E eles pressionaram os seus clubes a não entrarem e não participar dessa Superliga. Olha, você me lembrou de um fato que eu cito na minha palestra de história do futebol americano. Quando eu falo que aquela palestra não é uma coisa técnica só de xizinhos que tem a ver com a história do país, eu conto o seguinte fato. Um dos motivos da NFL ser a liga mais forte que existe nos Estados Unidos, mais bem sucedida, é o caráter igualitário que eles têm dentro da liga, né? Eles garantem, toda a regulamentação da NFL é feita para evitar o que a gente chama de espanholização, né? De ter 2 times fortes e o resto tudo, né? Então, os contratos de TV são sempre igualitários, todo mundo recebe igual, e isso é desde os anos 50. Eu posso citar um monte de outras coisas, mas eu vou me ater ao contrato de TV, por causa de um fato curioso que você vai achar, você como historiador, vocês dois como historiadores vão achar interessante. A NFL ela começou o seu boom de crescimento, ela foi fundada em 1920, mas até 1950 ela era uma ligazinha muito à sombra do beisebol, que o beisebol era o grande esporte, né? Uhum. Com a chegada da televisão nos Estados Unidos, com a difusão da televisão, o futebol americano começa a crescer junto com a televisão. E o futebol americano nos anos 50, a audiência é uma curva logarítmica, né? Junto com a curva do crescimento do número de aparelhos de televisão nos Estados Unidos, que sai de 4 milhões de aparelhos em 1950 para 40 e poucos milhões em 1958. E o futebol americano cresce junto, né? E nesse momento, os donos dos times da NFL, eles descobrem que a televisão era o que ia garantir o futuro deles e a riqueza deles. Mas eles têm uma atitude que eu acho muito legal, que partiu até do Bert Bell, que era um cara com uma cabeça muito boa. Ele falou assim, a gente não pode, a gente tem que ser igual, todo mundo tem que ganhar igual aqui, porque a gente vai ser tão forte quanto for o elo mais fraco da corrente.
Então, se tiver um time muito fraco, a gente fica fraco também. Então, todo mundo tem que ser forte. Então, nós vamos fazer esse contrato com as televisões igualitariamente. Todo mundo vai ganhar igual. Seja o Green Bay Packers, que está numa cidadezinha aqui, na época tinha 50 mil habitantes, seja o New York Giants, que está na maior cidade do país. Todo mundo vai ganhar igual. E quando eles fizeram isso, no final dos anos 50, eles foram acusados de ser comunistas pelo macartismo. Os macartistas, para quem os estudantes que estão aqui vendo, o professor depois pode explicar melhor que eu, o macartismo foi um fenômeno que aconteceu no final dos anos 50 nos Estados Unidos, impetrado ali pelo senador McCarthy, né, Joe McCarthy, que era um anticomunista ferrenho, que ele começou uma caça às bruxas para tentar acabar com o que ele chamava de comunistas nos Estados Unidos. No auge da Guerra Fria, né, Paulo? Então ele perseguiu artistas, ele perseguiu empresários, ele perseguiu todo mundo, jornalistas, acusava de ser comunista, aí era aquele cancelamento pré-internet das pessoas. Isso era o macartismo, era uma caça aos comunistas. E essa coisa era tão paranoica, esse macartismo, que eles acusaram os donos dos times da NFL de ser comunistas, só porque os caras fizeram uma coisa que era justa, que era dividir o contrato de TV igualzinho para todo mundo. Né? Então assim, é curioso que entrelaça muito a história do futebol americano com a história dos Estados Unidos, como eu disse lá no começo, né? E essa coisa da igualdade é que fez a NFL ficar forte, né? Fez ela ficar rica, fez ela ficar uma liga extremamente saudável, né? A gente pode debater se ela é inclusiva ou exclusiva, mas assim, houve momentos como a fusão dela com a AFL, isso já nos anos 60, em que eles tiveram a seguinte postura: em vez de brigar e tentar suprimir o meu concorrente, fazer ele morrer de fome, não, vamos juntar e fazer a coisa junto. Foi assim que surgiu o Super Bowl. O Exato. Super Bowl nada mais é do que quando começou, do que o jogo entre o campeão da NFL com o campeão da outra liga rival, a AFL. E aí isso aí deu tão certo que eles falaram assim, vamos parar de brigar e vamos juntar tudo e vamos fazer todo mundo feliz aqui. Então, assim, eu acho que no esporte a gente tem que ter essa visão também de inclusividade, de coisa igualitária. Eu não estou dizendo que a NFL seja a Madre Teresa de Calcutá, não é. Ela faz coisas ruins às vezes também. Eles querem, o objetivo é capitalista, é ganhar dinheiro, mas assim, pelo menos é de uma forma um pouco mais decente do que muita coisa que a gente vê no mundo do futebol, né? Não, inclusive, isso é usado em estatísticas, né? Mesmo tendo juntado as duas ligas, existe ainda aquele lá, quem ganha mais, o da AFC e da NFC. Então você tem lá, em anos pares, quem costuma ganhar mais é de tal liga, em anos ímpares de tal. Eles vão levando isso de tal forma, chama tanta atenção, que ano após ano está crescendo, inclusive no Brasil. Né? Desde que se formou, por exemplo, a BFA, né, de 2010 para cá, que o futebol americano, mesmo não sendo profissional no Brasil, tem crescido exponencialmente, e algo que nem você falou também, se não me engano, no Danilo Gentili, está crescendo rápido demais, né? Está sendo mais um inchaço, que pode ser um modismo, do que crescendo naturalmente para ser algo mais organizado. Mas independentemente agora de ser um modismo, um inchaço ou um crescimento, o fato é, a NFL está crescendo no Brasil, sim, exponencialmente, e muito se deve às transmissões onde tanto o narrador quanto o comentarista explicam o que é o jogo, como funciona, o que é uma falta, o que é o que é cada tipo de lance específico, o que é um holding, o que é um encroachment, então eles vão explicando, e isso vai fazer, entendi, então né, você não pode agarrar o cara de qualquer forma, você não pode puxar ele para baixo de qualquer forma. Inclusive, eu já falei com eles algumas vezes, eu falei assim, inclusive, eu, cabeludo, se eu fosse jogar e o cara me puxasse pelo cabelo, não é falta, porque entende-se que o cabelo é grande porque eu quis deixar grande. Então, se puxar, mesmo que seja por querer, entende-se como parte do uniforme. Eu não posso puxar pelo colarinho, né, para evitar riscos de contusão no pescoço. Isso. Mas o cabelo pode ser puxado. Eu, sinceramente, eu não me lembro de 2012 para cá ter visto algum lance de puxado, de jogador ser derrubado. É bem raro. Eu acho que entre eles, mesmo sabendo que é possível, que não é falta, eles acabam, vamos assim, agindo com certa sabedoria de não fazer isso para evitar brigas internas também dentro do jogo, né? Existe em todo esporte, ou pelo menos de maior ou menor forma, em todo esporte existem as regras não escritas, tá?
As regras não escritas são a ética do esporte, que não está escrito na regra, mas que os jogadores obedecem. E no futebol americano tem isso também, né? Você tem coisas que são o acordo de cavalheiros, né? Coisas que você não faz porque é antiético, é um outro ser humano que está lá. E assim, o futebol americano, ele tem uma característica que é muito perigosa, que é a questão das concussões, das lesões na cabeça. E isso é inerente ao esporte. Em meados há 15 anos mais ou menos, né, meados dos anos 2000, a NFL finalmente percebeu isso. Ela não admitiu oficialmente porque ela não queria pagar lá os processos que ela tinha contra ela. Mas internamente a NFL entendeu o perigo que era essa coisa das pancadas na cabeça. E há 15 anos ela começou a mudar de ano para ano as regras, visando o futuro, entendendo que se o futebol americano continuasse a selvageria que ele vinha sendo nesse sentido, ele ia ser banido em algum momento. Né? Ele ia ser banido. Eu estou dizendo isso, assim, se você pegar... Eu tenho fitas de VHS de quando eu comecei a comentar futebol americano em 2006, portanto 15 anos atrás. Quando eu assisto essas fitas eu fico chocado, porque era um jogo diferente, era muito mais violento, era muito mais perigoso. Em 15 anos o jogo melhorou muito nesse sentido, ele ficou muito mais seguro, tem muito menos lances violentos, as pancadas mais fortes são de um modo que o corpo humano aguenta, porque hoje em dia qualquer coisa que você fizer na cabeça, no joelho, é falta, então é sempre tronco, quando você está protegido, com shoulder pad e tudo. Então o futebol americano está indo nessa direção de modernizar-se para ficar cada vez mais estratégico e cada vez menos violento. Isso é proposital, E se a gente voltar na história, a NFL aprendeu com a história. Por quê? Porque o futebol americano, quando ele surgiu lá no século XIX, ele era uma selvageria, morriam jogadores em campo. Ao ponto de no ano de 1905, morrerem 18 jogadores em campo. Em um ano. Em um ano, no futebol americano universitário. E aí o presidente dos Estados Unidos, o Theodore Roosevelt, chamou os diretores das universidades e falou assim, eu vou proibir esse esporte. Esse esporte está matando gente. E aí os diretores da faculdade falaram, não, a gente vai mudar as regras. E aí em 1906 foi uma saraivada de regras novas, e já em 1907 já não morreu mais ninguém em campo. Né? E o esporte já se tornou. Então a NFL, ela agora, nos últimos 15 anos, ela aprendendo com a história lá de trás, ela falou, esse esporte está ficando violento de novo, porque as pessoas, o ser humano melhorou muito a condição física, né? Tá ficando muito violento de novo, então eu preciso mudar, porque senão lá na frente ele vai ser banido. E eles mudaram. E mesmo com as mudanças, teve muita coisa aí nos últimos anos. Quem assistiu aquele filme lá, Um Homem contra Gigantes? O filme é exagerado ali, ele vilaniza a NFL, mas ele tem boa parte de verdade também. Então a gente vê que assim, a NFL escapou por pouco desse cancelamento, né? Porque ele escapou porque ela foi mudando as regras. Hoje, é o que eu digo, você pega... Tem um videozinho que circula no Facebook, na internet, Biggest Hits of the NFL, as grandes pancadas da NFL. É um vídeo de uns 5 minutos só de tackle de pancada. Esse vídeo ele foi todo produzido, acho que a coisa mais recente que tem ali é de 2012. O resto é tudo para trás de 2012. Eu tava vendo esse vídeo outro dia, porque um cara lá postou, olha que legal as pancadas da NFL. 90% daquelas jogadas hoje são falta. 90% daquilo hoje é falta. Não força é desnecessária. Targeting, ir com o capacete, abaixar a cabeça. É tudo falta hoje isso. Né? Então... E pode gerar exclusão do jogador da partida. Exatamente, exatamente. E você vê, 10 anos atrás, isso não era falta, e culturalmente as pessoas falam, olha que legal, tanto que fazer um vídeo para mostrar. Né? Então, assim, o esporte ele precisa estar entrelaçado com o zeitgeist, né? Com o momento que a gente vive. Né? E o momento que a gente vive no mundo é um momento de repensar a violência, repensar a relação entre os seres humanos. É uma pena que o Brasil tenha ido no caminho contrário disso, né? Espero que demos um cavalo de pau nesse sentido, mas a gente precisa... É o que todos nós esperamos. Pois é, né? E eu não quero entrar em política aqui, mas enfim... Sim. Sim, essa coisa do armamentismo...
O mundo não pode ter isso. O mundo tem que ficar menos violento, não mais violento. Não ser violento é uma utopia, não vai acontecer. O ser humano tem essa característica, nós somos animais ainda. Mas a gente precisa buscar diminuir a violência. Pelo menos isso, pelo menos buscar. Né? Não vai acabar nunca, mas buscar a gente tem que buscar. E pelo menos no esporte a NFL está tentando fazer isso, para sobreviver. Mais dialética e menos arma. Exatamente, né? E em termos esportivos, mais estratégia e menos pancadaria. Né? Mais estratégia, é verdade. Eu quero fazer uma pergunta. Posso, professor Isaac? Pode. Então, mas antes da pergunta, eu não conheço muitas regras. Eu confesso nunca ter sido um amante do futebol americano e não conhecer muitas regras. Acompanho, eventualmente, assisto alguns jogos. Passei a acompanhar com um pouco mais de frequência nos últimos 7, 8 anos a Liga Brasileira, porque tem um amigo de infância que cresceu comigo e que joga futebol americano, jogou no Atlético Mineiro nos últimos anos, e já participou da eletiva do professor Isaac, aqui na nossa escola, já contribuiu, o jogador Vitor. Ele estaria hoje aqui na live, mas ele justificou que não está presente. Eu passei a acompanhar com um pouco mais de frequência por causa dele, que é um grande amigo, um grande parceiro. Mas eu lembro que um Super Bowl que eu assisti foi muito marcante. Eu falei isso com o professor Isaac. Foi há uns 2 ou 3 anos, acho que foi o último ano daquele Tom Brady no Patriots, que foi aquela final sensacional, maravilhosa, foi no finalzinho que definiu, e essa emoção, essa coisa inesperada, esse resultado que pode mudar ali numa fração de segundos é que me apaixona. Um exemplo disso, Paulo, é que eu prefiro assistir terceira divisão do Campeonato Brasileiro, Série C, eu prefiro assistir Série D, eu prefiro assistir o mata-mata da Libertadores, Real Potosí com o time de Quito, do que ficar assistindo muitas vezes esses jogos que enche a paciência de pontos corridos, que não vão dar em nada, time no meio da tabela. Então, esse Super Bowl foi muito marcante. Acho que tem uns 3 anos, né, Isaac? Acho 2017. Que tem uns 3 anos que aconteceu. Foi 2017? Patriots. O famoso 28-3. Cara, foi uma coisa alucinante. Parecia ali uma final de Copa do Mundo de 94 nos pênaltis. Parecia aquela semifinal Brasil e Holanda de 98 também, que foi aquela coisa emocionante, que é o que o esporte proporciona para nós. Essa coisa emocionante. Então, o futebol americano, essa lembrança que eu tenho é a lembrança do Super Bowl, desse Super Bowl magnífico, porque o time do Tom Brady estava perdendo, e ali no finalzinho ele conseguiu virar, foi uma coisa alucinante. Eu bati foto, inclusive acho que eu mandei, depois eu falei com o professor Isaac, foi muito bacana. Mas em relação à pergunta, Paulo, é o seguinte, eu queria que você tentasse responder, se possível, a que se pode acreditar esse surgimento do futebol americano no Brasil. O advento da internet, o advento da tecnologia, no caso da internet, lógico que ele trouxe uma série de possibilidades. Intercâmbio de estudantes, intercâmbio de atletas, mas o futebol americano, ele surge no Brasil, em que contexto você acha que há um caminho ainda muito longo para a gente percorrer, para que o futebol americano, de fato, se torne, dentro do nosso país, que é um país gigantesco, assim como os Estados Unidos, a gente sabe que no Brasil é só o futebol mesmo que recebe aí uma grande quantidade de recursos, o voleibol também, mas já o basquete vem há algum tempo, nós já fomos os melhores do basquete no mundo, e hoje aí já estamos lá para trás, tanto feminino como masculino, mas nesse Brasil desigual, também no esporte, você acha que o futebol americano tem um caminho promissor no nosso país pelos próximos anos? Olha, assim, a gente tem que dividir a coisa em 2 grandes áreas, né? Uma é o futebol americano como esporte de audiência, né? O público que assiste o futebol americano, e outro é o futebol americano como prática, né? Prática esportiva no país. Como audiência, ele já está consolidado e só vai aumentar, não tem por que não aumentar, porque assim, o futebol americano ele é per se um esporte extremamente legal de assistir. Quando a pessoa começa a entender as regras, quando ela tem acesso e começa a entender as regras, ela gosta.
E isso está provado pelo fenômeno que aconteceu no Brasil, quando a ESPN e a internet começaram a mostrar futebol americano, a audiência explodiu, porque o brasileiro tem essa característica de ser muito aberto à novidade. Tá? Uhum. O europeu é mais fechado para a novidade, ele é mais reticente com coisas novas, com coisas americanas. O brasileiro não, ele pode falar mal pra caramba de futebol americano. Você mostrou um jogo para ele em meia hora e ele gostou, ele vai, tudo aquilo que ele falou mal, ele vai falar bem, né? Então, enquanto a audiência na TV, o futebol americano só tem a crescer e vai crescer mais. A coisa depende mais da questão da condição econômica do país, que faz as pessoas terem maior ou menor acesso à TV por assinatura e à internet. Porque o futebol americano só cabe na TV por assinatura. Na TV aberta é muito difícil colocar futebol americano por conta do tamanho das partidas, que ocupa muito tempo, o horário, tudo. Mas na TV por assinatura ele é perfeito. Então, quando o país melhora a economia e mais pessoas têm acesso à TV por assinatura, cresce a audiência do futebol americano automaticamente. E quanto mais as pessoas têm acesso à internet também. Em termos de prática, gente jogando futebol americano, isso aí é mais complicado, porque é um esporte caro. Sim. Um jogador para se paramentar vai gastar aí R$2.000, R$3.000. Então não é fácil para o Isaac chegar agora e montar um time de futebol americano na escola aí. Você vai precisar de R$3.000 por jogador para equipar. Além disso, não é só a questão do dinheiro. Esse é um esporte que, por mais lindo que seja, ele é perigoso, então ele precisa ser bem treinado, né? Eu sempre falo, não tem pelada em futebol americano, não faça pelada com futebol americano, não vai brincar de futebol americano, porque você brincar de futebol americano, você pode se machucar de forma grave. Futebol americano é coisa séria, você tem que aprender a técnica, você tem que aprender o fundamento, você tem que aprender a dar tackle, aprender a cair, né? Você tem que fortalecer os músculos específicos de trapézio, de tudo, porque se você não fizer isso e for brincar, você pode ter uma lesão grave. Então tem essa questão também, não é? Eu vejo e eu sempre brigo e reprovo quando as pessoas brincam de fazer time de futebol americano por aí. Pega meia dúzia de amigos, compra capacete, vamos jogar futebol americano. Não é assim. Não é assim. É a mesma coisa que você pegar um cara e brincar de MMA, botar ele num octógono para brigar de verdade. Ele vai morrer, né? Tem que ter uma preparação. Você não bota um cara no octógono para lutar MMA sem ele ter feito anos de preparação. A mesma coisa é o futebol americano. Então existe essa dificuldade. E num país que a gente tem essa economia tão fluida como o Brasil, né, que sobe e desce, e crise aqui, crise acolá, é complicado para os donos de time conseguirem patrocínios, conseguirem viabilizar as coisas. E aí você tem aquilo que o Isaac até tocou, né? A gente tem bolhas de crescimento, como eu falei no Danilo Gentili 2 anos atrás. Aí essa bolha estoura, metade dos times vão à falência, e aí junta com outros, e a coisa vai crescendo assim. Eu acho assim, a gente tem capacidade, né, para pensar no futuro. O futebol americano tem a possibilidade, sim, de chegar a ser o terceiro esporte mais praticado no Brasil. Acho difícil ser o segundo. E, assim, chegar perto do futebol nunca vai chegar, porque nenhum esporte nunca vai chegar perto do futebol. O futebol aqui está aqui há mais de 100 anos. O futebol é o futebol, é outra categoria. E ninguém vai chegar perto do futebol. Mas a gente pode crescer muito, podemos virar até um esporte profissional, se a coisa for bem feita, for feita direitinho, e depende muito da economia, né? Depende do país, né? Mais do país do que da vontade das pessoas. Isso é verdade. Essa, inclusive, você já falou, e seria uma das perguntas que eu ia fazer, né? Se algum dia o futebol americano passaria ou chegaria próximo ao soccer, né? Mas aí você falando do futebol, a questão da história e cultura, uma coisa que eu também li desde já da primeira vez que eu fiz a eletiva, e o porquê que chama futebol se corre quase com a bola nas mãos, né? Aí eu fui buscar, tentei procurar o porquê disso tudo. Aí em alguns vídeos, não sei se foi do Golin, ou se foi do Anthony Curti, ou se foi tanto em vídeo quanto em leitura, que é uma contraposição ao polo. É que o polo era... eu ainda vou adquirir esse livro, ainda vou adquirir. O polo é jogado a cavalo. O esporte que é jogado a pé era chamado de futebol, porque se jogava com os pés no chão. Então não importa se você carrega a bola ou se você chuta ela, vai ser futebol do mesmo jeito, independente se é o soccer, ou se é o americano, ou se é o rugby. Né, a palavra futebol não está ligada em você chutar com o pé, mas sim jogar a pé.
Futebol é o nome de uma categoria de esportes, não é o nome de um esporte, na verdade. Exato. Né? Você tem o futebol gaélico, que é um esporte Aham. fenomenal. Eu fui para a Irlanda assistir futebol gaélico. Puta, que esporte legal, cara. Você tem o futebol australiano, você tem o rugby futebol, que é o futebol de rugby. Né? Você Aham. tem vários tipos de futebol, né? Então, futebol, na verdade, é uma categoria de esportes. É que a gente acostumou a chamar de futebol o mais famoso desses esportes, que é o futebol association, o association football, o soccer, Aham. que é esse que é o futebol internacional. Exato. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, seja aqui pelo chat, seja por áudio, para o Paulo Mancha? Levanta a mão aí. Pode mandar. Pode mandar, Vitor. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor, aos professores, né? Ao Paulo Mancha. Queria dizer que é uma honra estar com o Paulo Mancha, né? Enfim, queria fazer uma pergunta, né? Deixa eu... Acho que tá saindo minha voz aí? Tá. Agora pode melhorou. Ah, tá. Enfim, você disse sobre voltando ao jornalismo, né? Eu estava pensando se isso poderia ser minha vocação em algum tempo. Eu já mudei muito. Eu queria ser policial, aí depois eu queria estudar economia, enfim. Aí daí, alguns meses atrás, eu fui pensando em estudar jornalismo, né? Aí, quando eu vi que o professor divulgou, né, no grupo que ia ter essa conversa com você, né? Eu até achei que poderia ser algum sinal, porque eu tava pensando nisso, em ser jornalismo, em o jornalismo cai assim, o jornalista cai assim do céu, né? Aí eu, eu, eu quero fazer uma pergunta. Diga lá. Você disse que mudou muito de emprego, né? Falando de diversos assuntos. Para você, qual foi sua maior dificuldade? Teve algum assunto de jornalismo que você não sabe muito bem? Como foi sua adaptação? Olha, Vitor, é assim, primeiro assim, por um lado eu acho legal você querer ser jornalista, é uma profissão extremamente nobre, mas eu tenho em mente que é uma profissão muito mal remunerada e é muito difícil ter emprego e você ficar pulando de emprego no outro, é bem complicado, tá? Você tem que ter muita vocação e muita vontade para ser jornalista, eu te digo por experiência própria. Respondendo a sua pergunta, sim, tem vários assuntos com os quais eu tenho muita dificuldade. Quando eu trabalhava na revista Época, que era uma revista de assuntos gerais, né, a revista semanal, eu era da editoria de ciência e tecnologia, mas muitas vezes eu era emprestado para outras editorias. Então, por exemplo, eu lembro bem que toda vez que tinha um plano econômico que era lançado, né, ministro da Economia ou ministro da Fazenda anunciava medidas econômicas bombásticas. O pessoal da editoria de economia pedia para a gente da editoria de ciência e tecnologia, que era uma editoria mais tranquila, não tinha muita notícia bombástica de ciência e tecnologia. Então, às vezes, o pessoal da economia pedia assim: dá para algum repórter aí ajudar a gente aqui? E, invariavelmente, a minha editora me mandava para lá. E, cara, eu tinha uma dificuldade de escrever sobre economia, era um assunto que eu não dominava, eu não gosto muito. Era muito difícil, era muito sofrido, né, quando acontecia isso. Eu lembro uma vez que eu liguei para um economista famoso, eu não vou dizer o nome dele agora, e eu já tinha 10 anos de jornalismo, mas eu era tão ruim de economia que eu comecei a gaguejar no telefone na hora de fazer a pergunta, e ele falou assim: não tenho tempo para repórter novato não, e bateu o telefone na minha cara. Assim, cara, foi complicado, né? Então, por exemplo, a economia era um assunto que eu fugia, né? Quando eu via que tinha... Eu ficava sabendo que tinham lançado plano econômico, eu me escondia, fingia que eu ficava atrás do computador, assim, para minha editora não me ver e não me mandar emprestado para a editoria de economia. E teve aquilo também que eu dei o exemplo, né? Algumas vezes eu fui emprestado para a editoria que a gente chamava de cotidiano, que era a editoria que cobria essas notícias gerais, assim, tipo
assassinato, acidente, prédio que desaba, enchente, essas coisas. Eu detestava fazer isso, né? Porque é muito deprê, você tem que ter um estômago desgraçado. O que eu falei, passei noite em delegacia cobrindo assassinato. Pô, isso era para mim, tem gente que adora, eu tenho colegas que adoram isso, mas eu detestava esses assuntos, né? Era muito difícil para mim cobrir essas coisas, era muito sofrido cobrir esse tipo de coisa, né? Então, sim, você tem alguns lugares, mas assim, você se adapta também. Eu sei que se eu tivesse que trabalhar, né, com uma coisa assim, para ganhar o meu salário, eu ia dar um jeito, porque você dá um jeito. Mas não é assim, a coisa que eu mais gostava e sofria mais para fazer. Posso responder a pergunta que tem no chat aqui que eu estou vendo? Pode, do Pedro Henrique. Isso. Tem o Pedro Henrique. Eu só queria fazer um comentário antes da sua esposa, da Cristilane, que ela falou do judô, que ela falou que primeiro você aprende a cair, depois a derrubar. É a mesma coisa no futebol americano. Você tem que primeiro aprender a técnica correta antes de sair jogando. Se você não quer se machucar, aliás, é até bom para complementar a resposta, e aí é uma dica para o Isaac. Se você quer pegar um grupo de pessoas que nunca jogou futebol americano e fazer elas jogarem de uma forma como é que a gente fala? Educativa, use o flag football. Né? Não sei se vocês já ouviram falar de flag football. Tinha um time em Salto. Então, o flag football é sensacional. É o futebol americano sem violência. Em vez de você derrubar o jogador adversário, os jogadores jogam com uma cinta na cintura com duas fitas de velcro, né, presas na cintura. Então, em vez de você derrubar o jogador para parar a jogada, você arranca a fita. Quando você arranca a fita, o juiz apita e para a jogada. Então, o flag football é a forma de você iniciar no futebol americano com menos chance de se machucar, com pouca chance de se machucar. Mas ele tem as mesmas estratégias, ele tem a mesma disciplina, ele só tem menos violência. Então, o flag football é muito legal para quem está começando, para escolas. Em São Paulo tem um projeto nas escolas estaduais de flag football. Né? Ele leva para o estudante toda aquela coisa da disciplina do futebol americano, do trabalho em conjunto, da estratégia, mas sem a pancadaria. E aí, respondendo a pergunta do Pedro Henrique aqui, né? Como foi seu primeiro contato com a ESPN? Na verdade, assim, durante o começo dos anos 2000, eu acabei fazendo uma amizade por e-mail com os narradores da ESPN na época. Naquela época, os narradores da ESPN, os que narravam em português, apesar de narrar em português, eles ficavam nos Estados Unidos. Era o André José Adler e o Ivan Zimmermann. E eles davam o e-mail deles no ar durante o jogo, falavam, mande mensagem pra gente. Eu mandava muita mensagem para eles e acabei fazendo uma certa amizade com eles. E aí, o tempo foi passando. Em 2006, eu nem imaginava que eu ia ser comentarista de futebol americano, mas eu fiquei sabendo que o canal Band Esportes, que era um concorrente da ESPN, ia transmitir também a NFL. E aí eu liguei lá para pegar mais informações, porque eu queria divulgar isso lá num fórum de discussões na internet. E o pessoal do Band Esportes acabou gostando de ver que um cara ligou para lá para pedir informações de futebol americano. E eles mandavam muita informação para mim e tudo, e ficamos trocando figurinha ali. E um belo dia, eles me mandaram um e-mail falando assim, Paulo, a gente já tem um narrador aqui para narrar os jogos da NFL, mas nós não temos comentarista ainda. Você tem sugestões de comentarista? E aí eu fiz uma lista de pessoas que eu achava que poderiam ser comentaristas do Band Esportes e mandei num e-mail para eles lá. E eles pegaram essa lista e foram mostrar para o narrador que eles tinham contratado. Acontece que o narrador que eles tinham contratado era o Ivan Zimmermann, que era lá, tinha sido da ESPN, com quem eu tinha feito uma certa amizade. E o Ivan me conhecia, ele já tinha vindo aqui para São Paulo, a gente tinha batido muito papo de futebol americano. Eu tenho banda de rock, né? Sempre tive. O Ivan foi ver show da minha banda de rock. E aí, quando o Ivan Zimmermann olhou aquela lista, ele falou assim para os caras do Band Esportes, não pega ninguém dessa lista, pega o próprio cara que fez a lista, o Paulo Mancha. Ele sabe de futebol americano e, principalmente, o que é mais importante na televisão, ele tem desprendimento para falar em frente à câmera. Ele faz show com a banda dele para 4, 5 mil pessoas, que eu fazia mesmo. Naquela época, a gente fazia circuito Sesc no interior de São Paulo, show para 4, 5 mil pessoas. Falou, ele sabe falar com o público, ele não vai travar na frente da câmera. E aí o Band Esportes me chamou para fazer um teste. Só que, na verdade, não era um teste, era ao vivo, né? Era o primeiro jogo da temporada de 2006, ao vivo. Eu tremia pra caramba, morria de medo. Mas fui lá, consegui fazer, me virei.
Eles gostaram, e aí eu fiz 5 anos fui comentarista no Band Esportes. Quando o Band Esportes perdeu os direitos de transmissão, aí eu me apresentei para a ESPN. Eu já tinha feito amizade também com os narradores da ESPN, com o comentarista, com o Everaldo Marques e com o Paulo Antunes, porque a gente se encontrava em eventos de futebol americano. Eu fui cobrir Super Bowl, encontrei eles lá, o Everaldo já era amigo meu há muito tempo, né? Por outras coisas, não tinha nada a ver com futebol americano. E aí, quando eu saí do Band Esportes, porque não tinha mais futebol americano no Band Esportes, o próprio Everaldo falou lá na ESPN: olha, o Mancha tá sobrando aí na área, vamos pegar ele. E aí a ESPN me convidou, né? E aí em 2012 eu comecei na ESPN e estou até os dias de hoje. Então, basicamente foi assim a minha história de como eu entrei como comentarista de futebol americano, primeiro lá no Band Esportes e depois na ESPN. Né? Networking é tudo, galera. Networking é tudo. Nossa, perfeito. Já está dando tempo da nossa live. Se quiser mais Isaac, uns 10 minutinhos, dá. Isaac, Oi, pode falar. Isaac, eu gostaria de agradecer. Eu que não ia participar, não ia entrar, eu te avisei por causa dos problemas, mas eu estava lançando as avaliações de amanhã para arejar a minha cabeça e foi irresistível. Eu gostaria de participar, de ter essa oportunidade. E eu vou sair agora porque a esposa está no hospital, Paulo, está com Covid, e a gente está acompanhando, está uma situação um pouco difícil, mas na esperança de que vai dar tudo certo. Eu não queria deixar de participar de jeito nenhum, como eu estava trabalhando, eu aproveitei o link e acabei entrando, e foi um prazer participar, um prazer maior ainda te conhecer, ouvir essas experiências, esses ensinamentos, essa aula de história do esporte, enfim, muito obrigado. Alex, eu que agradeço. Primeiro de tudo, desejo o restabelecimento pronto para sua esposa. Está muito difícil essa situação da Covid. A gente tem, todo mundo aqui deve ter parente ou amigo que já ficou doente. Então eu desejo que ela se recupere logo e que você em breve possa ir ao Rio de Janeiro, se já não foi, e visitar a sede do Fluminense, o time que você torce, porque é um dos lugares mais lindos, uma das sedes mais lindas de time de futebol que eu já fui. A sala de troféu deles, que eles chamam de sala de troféu, é um museu do futebol. Eu recomendo para torcedor de qualquer time que vá às Laranjeiras e visite a sala de troféus do Fluminense, que é um museu que conta a história do futebol no Brasil. O primeiro estádio da seleção brasileira jogou foi o estádio das Laranjeiras. Eu sou carioca de nascimento, Paulo. Nasci no Rio de Janeiro, nasci no subúrbio do Rio, cresci até os 6, 7 anos, cresci ali em Benfica, São Cristóvão, tenho muitos parentes no Rio de Janeiro, e tive o privilégio de ver o Fluminense jogar no interior do Rio, Itaperuna, Campos, contra o Americano, e também tive o privilégio de ver o Vasco jogar, porque o meu irmão gêmeo, meu único irmão gêmeo, ele é vascaíno e eu sou tricolor, aí eu queria ver o Romário jogar, e o Romário jogava no Vasco na época, então ele me levou a São Januário para poder ver o Romário jogar. Mas eu tive o privilégio de ver o Fluminense, ganhei uma camisa do Renato Gaúcho, quando jogava no Fluminense, em 1995, ou seja, já tem um tempinho. Obrigado pelas palavras, foi um prazer conhecê-lo, participar. Muito obrigado mesmo, a escola agradece, professor Isaac. Agora deixa eu ir lá acompanhar a patroa. Beijo grande para vocês. Valeu. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta para o Paulo Mancha? Aproveitem, perguntem. Ninguém vai perguntar qual é a cor que eu uso de tintura no cabelo aqui. Aqui, o Pedro Henrique mandou outra aqui, ó. Em uma modalidade que não é tão reconhecida no Brasil, qual foi a maior dificuldade para ser comentarista? Então, aí depende da fase. Lá no começo, assim, na verdade, a dificuldade é que você tem que estudar muito, né? O futebol americano ele tem uma característica que primeiro, são 53 jogadores por time. Então faz a diferença. Pensa num time de futebol. Você tem 11 titulares e 8 reservas ali, né? Que você tem que saber. Então vai ser 20, vamos dizer, 20 jogadores que você tem que conhecer. O futebol americano é mais do que o dobro. São 53 por time. Então, toda vez que você vai comentar um jogo, cara, você tem que pesquisar os 53, porque você tem que saber alguma coisa do jogador. Tem que saber de onde ele veio, as estatísticas dele, se ele é bom, se ele é ruim, a posição. Então, é muita coisa para estudar. E também, uma dificuldade que é meio inesperada, né? Como o público do futebol americano é muito
Agora já está virando um público mais normal, mas no começo, principalmente, era um público muito fanático e que tinha muito acesso à internet. Esse era um público também de muito conhecimento, né? Então, qualquer errinho que você era uma cornetagem, né? Assim, então, às vezes eu sofria, né? Porque eu fazia um jogo inteiro, tudo direitinho, aí eu cometi um pequeno erro, assim, aí eu olhava na internet, o cara não sabe nada, né? Uma porcaria de comentarista. Isso até hoje tem, né? Mas hoje já é mais normal, já tem mais gente que fala bem, né? Às vezes assistindo aqui as transmissões, aí você vai olhar eu sigo aqui o grupo do The Playoffs, né? A gente comenta muito sobre futebol americano. É por você, o cara só fica brincando, não gosta de comentário de fulano, de ciclano e beltrano. O cara não brinca, o cara só brinca, o cara não faz mais. Às vezes o jogo tá tão amarrado que os caras têm que fazer alguma coisa para atrair a atenção, né? Você sabe que você falou do The Playoffs, eu fui da banca de TCC, de trabalho de conclusão de curso dos caras do The Playoffs. O trabalho de conclusão de curso deles na faculdade era o The Playoffs, era o projeto do The Playoffs. Eu fui da banca. Olha que legal. Essa coisa do comentarista assim, é muito difícil agradar todo mundo, porque você tem uma pirâmide de conhecimento no público, né? Você tem a pontinha da pirâmide aqui em cima, que é o cara que sabe tudo, que sabe mais do que nós comentaristas, né? E esse cara é muito crítico, ele sempre vai criticar tudo que a gente falar, tá? Mas é a pontinha da pirâmide, quantitativamente é pouca gente. Seja um fato histórico ou um comentário de opinião. E se a gente fizer piada, ele vai reclamar, se a gente for sério, ele vai reclamar de outra coisa, esse cara vai reclamar de tudo sempre, né? O pontinha da pirâmide. Aí você vai descendo a pirâmide, né? Até a parte de baixo, que é o cara que começou a assistir ontem e não sabe nem as regras. E para nós comentaristas e narradores, os narradores também, a gente tem que agradar todo mundo da pirâmide, né? Então, tem momentos que eu viso o cara lá de cima, tem momentos que eu viso o meio da pirâmide. O cara que já tem um certo conhecimento, não é um especialista, mas já conhece um pouco, né? E às vezes eu miro o cara lá de baixo, o cara que está começando, que não sabe nem as regras. A gente tem que ficar fazendo esse jogo de cintura para agradar todo mundo. Só que nem sempre as pessoas entendem isso, né? E a piada, né? Quando você citou essa coisa da piada, eu não sou um cara de fazer muita piada, mas, por exemplo, o Rômulo, que narra muito comigo, é muito piadista. E a piada está inclusa nisso, porque a piada é que ela pega muito esse pessoal que está começando, que tá olhando o jogo, não está entendendo nada, mas o narrador fez uma piada, ele, pô, que legal, vou continuar assistindo, porque o narrador é engraçado. É importante isso, mas geralmente quem está lá no alto da pirâmide não entende. Não gosta muito, é mais daquela galera que fica mais séria, né? Eu gosto do futebol de terno e gravata. O Pedro perguntou aqui, qual a cor da tinta do cabelo? Era o L'Oreal 7.1 loiro acinzentado, mas faz 3 meses que eu não pinto, então ficou essa cor aqui, branca, assim, ó. Né? Que a minha família tem genética de grisalho. Minha mãe, meu tio e eu ficamos totalmente grisalhos assim antes dos 30 anos de idade. Com 29 eu já era assim. Eu tive um tio meu que quando ele casou, ele já tinha a cabeça toda branca. Então, eu com 29 já estava todo branco, assim. Aí eu comecei a usar tintura, para não ser chamado de tiozão. Às vezes nem funciona. Às vezes a gente vai na sala de aula, fala uma coisinha aqui, piada de tiozão. Beleza. Paulo, muito obrigado por ter disponibilizado seu tempo para fazer essa live com a gente. Eu agradeço do fundo do coração. Eu estava com medo de ficar tietando, né? Que eu sou fã. Mas assim, eu vou ficar tietando, vai ficar meio chato. Graças a Deus, acho que eu não fiz isso. Agradeço a ESPN que não barrou, não sabia se ela poderia barrar ou não a possibilidade. Eu fiz contatos com outros também que ainda não me responderam, que eu estou tentando fazer mais lives futuramente com isso, né? Ainda falta o Paulo Antunes, eu estou tentando o Antônio Curti, estou tentando o Golim Sports, que o do Golim Sports ele é um torcedor que tem canal sobre futebol americano. Então eu queria, se algum dia eu conseguir falar com ele, justamente essa ideia de ver alguém que é assim como eu, como os demais, como nós, não é um jornalista, não é um entendido, formado ou especializado em futebol americano, mas que curte e faz vídeos sobre a NFL. E também sobre a BFA. E eu estou tentando. Quem sabe algum dia eles respondem e a gente faz mais algumas lives desse gênero. Mas muito obrigado mesmo, né? Que Deus abençoe sua vida e que setembro chegue logo. É isso aí. Eu que agradeço, parabéns para você, Isaac, parabéns para toda a galera da eletiva de futebol americano. Tenham em mente que o futebol americano ajuda muito na construção
do seu caráter, por conta da disciplina que ele exige, do trabalho em conjunto. Então, assim, não é só um esporte, é uma coisa para melhorar o seu modus vivendi, a sua postura diante da vida. Encarem o futebol americano dessa forma, encarem o estudo dessa forma. Parabéns a todos aí. Eu estou sempre à disposição, sempre que precisarem. Eu sou um cara bem tranquilo, você percebeu isso, não tenho frescura, não. Eu tendo agenda, eu sempre faço essas lives. Se quiser fazer outra qualquer dia aí para falar de outras coisas, falar de jornalismo, falar de outros assuntos aí, a gente faz, sim, numa boa. Beleza? Pode deixar, Paulo. Muito obrigado. Eu vou encerrando por aqui, deixa eu parar a gravação.